Olá, começa agora mais um Educador em Entrevista. Hoje eu recebo aqui o professor José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina. Professor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós vamos falar um pouquinho, de um artigo escrito pelo professor que tem o título do Estelionato Eleitoral às Fake News. E eu queria começar, professor, justamente estabelecendo isso, O que seria o estelionato eleitoral? O que caracteriza o estelionato eleitoral? O estelionato eleitoral, basicamente, ele se caracteriza pelo ato de você enganar o eleitor em troca de seu voto. Então, você oferece, propõe uma certa ilusão, alguma vantagem em troca do voto desse eleitor. E que é diferente do crime eleitoral, A gente tem os crimes aí, ele se estabelece de maneira bem clara, diferenciada aí. Exatamente. O crime eleitoral ele é muito bem tipificado na legislação eleitoral, Por exemplo, quando um político ele usa uma instalação pública ou recursos públicos para fazer a sua campanha, ele está cometendo um crime eleitoral, que é diferente do que a gente chama de estelionato eleitoral. E a gente percebe que com a evolução aí da estrutura política no país, foram se proibindo alguns benefícios que eram muito claros em outras eleições, como brindes, camisetas, se tinha um hábito muito grande no passado de se pintava o muro da residência da pessoa com os dizeres do candidato, e é lógico, muitas pessoas ganhavam recurso para isso, hoje isso já é prontamente proibido na lei, mas muitas coisas ainda passam desapercebidas, professor? Sim, correto. A maioria dessas medidas de proibição, elas têm basicamente a ver com o controle do desequilíbrio financeiro dentro de uma campanha. Então, um candidato que tenha muito mais recursos, é lógico que ele vai ter centenas, milhares de pessoas usando camisas, colocando cartazes, fazendo a boca de urna, que é proibida também. Então, o TSE se preocupa em diminuir o desequilíbrio econômico entre os candidatos, para que a gente tenha uma eleição mais justa. E a gente citou alguns desses estelionatos que hoje estão tipificados, mas muita coisa não está, professor? Sim, verdade. Infelizmente, a nossa legislação eleitoral precisa avançar muito ainda em relação ao estelionato propriamente dito eleitoral, Ou seja, essa oferta ilusória que o candidato faz para que ele possa adquirir o voto da pessoa, ou seja, as falsas promessas, basicamente, A promessa de que vai lhe dar um emprego, a promessa de que vai lhe dar 1.000 tijolos para você acabar de fazer o quartinho da sua casa, ou um saco de cimento. Isso tudo, a legislação eleitoral precisa ainda caminhar bastante para prever todas as circunstâncias e, logicamente, punir os candidatos que usam desses artifícios para poder arrematar o voto do cidadão. Um outro problema substanciado que temos visto aí com o crescimento é a questão das fake news, professor? Como é que o senhor vê aí a interferência das notícias falsas, criadas no período eleitoral para também iludir o eleitor, A questão das fake news tem crescido muito no Brasil, principalmente nos últimos 2 pleitos eleitorais, A gente foi invadido aí por um universo muito grande de fake news que teve origem na campanha americana, inclusive, A gente importou essa técnica dos Estados Unidos, E hoje o grande problema que o Tribunal Eleitoral tem realmente, que o eleitor também tem, é a fake news, porque as fake news são muito fáceis de se produzir e disseminar com a ajuda, logicamente, das redes sociais, Então, muitas vezes, o eleitor ele nem pesquisa aquela informação que ele está recebendo lá no seu grupo de conversa, seu grupo de bate-papo, e ele já repassa essa informação adiante, sem checar se essa informação é verdadeira ou não. Eu, por exemplo, recebo aqui, você deve receber também, nos grupos de mensagens que a gente participa, dezenas de fake news por dia que pessoas repassam, pessoas até que a gente conhece repassam inocentemente acreditando na veracidade daquela fake news, E uma fake news, quando ela é bem elaborada,
ela tem semanas, meses de vida útil e ela fica circulando e ocasionalmente ela volta de tempos em tempos também. Essa mesma fake news de 2, 3, 4 anos atrás, ela volta agora, de repente, assim, surge do nada, né? E justamente, né, acaba se vendo essas complicações no país porque não existe legislação sobre, né? Agora que a gente começou a discutir um pouco mais o tema, né, mas a gente acaba caindo tanto na fake news quanto no estelionato eleitoral de não haver legislação ou quando existe, as leis são muito brandas e a gente reina aí com uma impunidade muito presente. Sim, com certeza. Esses fatores são fundamentais para que isso aconteça, é um território fértil. Mas nós também temos que analisar também que é importante ações educativas e culturais da população. Eu sempre costumo dizer que o político, ele não vem de Marte, ele não vem de outro planeta, ele sai da sociedade, ele sai da população. Então ele é um reflexo da população que o elege, né? Então a gente precisa ter mais educação, mais cultura, mais informação para que a gente tenha uma melhor qualidade no nosso legislativo. Infelizmente, hoje nós não temos essa qualidade que a gente tanto precisa para que o país realmente desenvolva. Uma outra questão que se percebe, professor, é a dificuldade de fiscalização dos órgãos responsáveis e muitas vezes se alega isso até em função de falta de profissionais, né? Falta de funcionários na estrutura eleitoral para fazer esse papel. Sim, é verdade. A nossa estrutura eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, ele é meio híbrido, né? Ele pega emprestado do judiciário servidores para atuar durante o pleito eleitoral. Então, a gente não tem um quadro fixo de servidores capazes de atender essa demanda, principalmente a demanda de fiscalização. Então, a gente falta recursos humanos e falta também recursos financeiros de investimento nos mecanismos de controle e fiscalização. Ou seja, o Tribunal Eleitoral deveria ter hoje um quadro de servidores fixos muito maior do que tem hoje, né? Servidores treinados, seria necessário que houvesse treinamento constante para que esses servidores pudessem desempenhar o seu papel também de fiscalização para que a gente possa combater essa questão do estelionato eleitoral e também das fake news. E também é interessante pensar que a população tem um grande papel nisso, né? Muitas vezes por aceitar aí essa compra de votos, não é? Porque é aquela história, só existe comprador porque alguém está disposto a vender. Exatamente, é a corrupção passiva e corrupção ativa, né? Infelizmente a população ela é cúmplice dessa prática do estelionato eleitoral, né? Eu disse agora há pouco, o político não cai de Marte, né? Ele sai de dentro da população, ele é eleito pela população. E muitas vezes essa população que o elege, ela é levada a dar o seu voto em troca de alguma vantagem, né? E, por exemplo, em cidades como o Rio de Janeiro, que é muito mais grave, a população, às vezes, ela é obrigada a dar o seu voto porque são áreas dominadas pelo crime organizado. Então, é outra coisa também que o Tribunal Superior precisa analisar, essa questão das áreas, né? Zonas que são dominadas pelo crime organizado. Aqui no Rio, por exemplo, pelo tráfico de drogas e pelas milícias. Ou seja, nós temos mais de 4 milhões de eleitores hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, ou seja, que não têm o direito de expressar livremente o seu voto e terão que votar em candidatos que são impostos pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Também é outro problema que nós temos que superar, e isso acontece também em outras cidades, em outros estados do Brasil. Professor Kleber, colocando duas questões aqui, né? Ontem nós tivemos, e estamos com discussões aí no Congresso, de dois itens bem polêmicos, né? A questão da impressão do voto, né? Que tem gerado uma polêmica muito grande, e também a questão do distritão, de se mudar a regra aí, e a gente não tem mais candidatos por estados, né? A gente tem candidatos por região e por distritos. Ele coloca, né? O senhor acha que essas duas questões aí podem, de alguma maneira, melhorar ou agravar o problema? Sem dúvida alguma, elas agravam e agravam muito o problema, né?
A questão do voto impresso, por exemplo, é uma verdadeira aberração, né? Até porque nós temos a urna eletrônica, que é uma das urnas mais seguras do mundo. Nosso processo eleitoral é extremamente seguro. Em 25 anos, nós não temos nenhum evento de fraude relatado e comprovado na urna eletrônica. Então, o voto impresso por si só, ele é uma aberração, né? Se a gente for pensar em voto impresso, é que as pessoas não têm a dimensão da coisa. Eu vou precisar fazer a contagem desses votos impressos. Então, eu vou precisar, num pleito eleitoral a nível nacional, como acontece no Brasil, de mais de 1,5 milhão de pessoas para fazer a contagem manual desses votos, tá? Seriam votos impressos que terão que ser conferidos. E essa legislação do voto impresso, ela não diz o que prevalece, é o voto eletrônico ou é o voto impresso, caso haja divergência. Então, a gente vai ter um pleito eleitoral que não vai terminar nunca juridicamente, porque você nunca vai saber quem foi que realmente ganhou a eleição. E outro detalhe do voto impresso, você está sujeito a quem está fazendo a apuração. Então, se qualquer apurador desse, em qualquer lugar do Brasil, engolir um voto impresso, ele comeu o voto, como acontecia antigamente na votação de cédula, se ele comeu o voto impresso, acabou a prova. Você vai ter divergência entre a conferência do voto impresso com o voto da urna eletrônica. E a gente vai judicializar uma eleição e não vai nunca ter o resultado disso. Então, é uma verdadeira aberração. O distritão também é outra aberração que está tentando se impor no nosso pleito eleitoral, que já é muito bem organizado. O distritão vai tirar da população o direito de eleger o seu candidato. A gente tem que ficar atento a isso. Quando você aprova o distritão, você tira do povo o direito de escolher o candidato que você queria. Então, eu vou acabar elegendo um candidato que eu não votei, ou que eu não quis, ou que não era a minha primeira opção como candidato. Então, isso é muito grave. São retrocessos eleitorais que a gente não pode permitir num ambiente democrático, uma democracia madura como já é do Brasil. A gente não pode permitir esse acoelhamento do nosso sistema eleitoral. Nós não podemos minimizar o sistema eleitoral brasileiro. E é interessante destacar isso, né? Porque muitas vezes a discussão cai de maneira fria para a população e aí de novo entram as fake news no processo, não é? Exato. Quando você pega o projeto de lei, por exemplo, falando do voto impresso aí, ele falava inclusive que ia ser apurado na própria sessão eleitoral, não é? Então, como o professor coloca bem, imagine nessas áreas dominadas, né, por milícias ou etc., o risco que se corre nessa apuração local desse voto, né, em que o sujeito já é, de certa forma, obrigado ou impulsionado a votar no último candidato, no único candidato, não se dá possibilidade nem de outros candidatos trabalharem naquela região, não é? Isso é uma coisa que a gente não vê somente nos grandes centros, né? Se começa a ver até no interior mesmo, né, de candidatos não conseguirem entrar em condomínios, em áreas que são dominadas pelo tráfico. Verdade. Exatamente, infelizmente é o que acontece. E o discurso tem que ser muito amplo, tem que se abordar essas questões todas. A gente tem que sair da questão da fake news e entrar dentro da realidade, né? Porque esse discurso é um discurso muito incoerente. Por exemplo, eu vejo o pessoal que defende o voto impresso dizer que a urna eletrônica ela é fraudável, precisamos do voto impresso. Mas eles mesmos dizem que a eleição americana que tem voto impresso foi fraudada. Então é uma incoerência enorme. A minha cabeça não consegue computar tamanha incoerência. Então aqui eu preciso do voto impresso. Mas lá nos Estados Unidos, onde o voto é impresso, eu digo que foi fraudado lá. Então não tem como, né? Então é melhor a gente continuar com a nossa boa e velha urna eletrônica que tem 25 anos de total sucesso. E que também, diferente do que as fake news diziam aí, ou ainda dizem, ela é auditável, né? Quando a gente entende o passo a passo de como é feito o processo, desde o carregamento da urna, a transmissão dos dados, se nota aí que ela tem 9 períodos de conferência disso, né? Então isso é auditável antes, durante e depois da eleição. Exatamente, ele é totalmente auditável, 100% auditável. E detalhe, as nossas urnas eletrônicas não são conectadas à internet, elas não são passíveis de invasão. Então, o máximo que poderia acontecer se eu tivesse alguém muito esperto, um especialista com muita informação e muitos contatos, ele conseguiria fraudar uma urna.
Ele entraria na zona eleitoral ali, se fosse possível, em tese, ele fraudaria uma zona eleitoral. Ele não conseguiria fraudar todas as zonas eleitorais, porque as urnas não são conectadas, elas não têm dispositivos de internet para poder fazer transmissão, elas são urnas físicas sem qualquer contato com a internet. Então, essa questão de invadir as urnas é mais uma fake news, é mais uma falácia, também uma ilusão. É como você tentar hackear o liquidificador da sua casa, né? Exatamente, totalmente impossível, né? Não há como. A geladeira até dá, porque tem algumas geladeiras agora que tem conexão com a internet, mas o liquidificador até o momento é impossível. E professor, como é que vocês trabalham aí, né, junto ao Instituto, não é, com essa rotina também de informação, né? Eu acho que as instituições têm um papel fundamental nesses debates. A gente produz aqui informações diárias contradizendo tudo que a gente vê que é errado dentro dessa área de fake news ligadas à segurança pública, que é o nosso foco, né? A segurança pública, a atividade policial e também, logicamente, a política. E política tem a ver com segurança pública diretamente, uma impacta a outra, que a gente produz conhecimento aqui diariamente para combater essa questão da desinformação, tá? Eu sou a favor de que a informação seja de acesso a todas as pessoas e a informação de qualidade, como é o que você promove aqui ao realizar essas entrevistas que você sempre vem realizando. É promover informação de qualidade e de acesso a todas as pessoas. Então, o cidadão, quando ele tem acesso à informação, aí ele pode decidir o que ele quer. Existem pessoas que, logicamente, mesmo com informação, querem continuar errando. É um direito de cada um. Mas a gente precisa levar essa informação a todas as pessoas, precisa, para que a gente tenha resultados, mesmo que pequenos, mas a cada pleito eleitoral, se a gente conseguir melhorar a qualidade do nosso legislativo, do nosso executivo, a gente vai estar fazendo avanços gigantescos. O que a gente precisa disso hoje, é melhorar a qualidade dos nossos políticos, né? Ou seja, parar de ter políticos corruptos, milicianos, traficantes, pessoas envolvidas com crime organizado, investidas de um cargo público para legislar em função deles mesmos. E de fato, se tem observado operações no país todo, nós vimos aqui na nossa região, em Ribeirão Preto, isso, né? A polícia monitorando, fazendo acompanhamento de telefones e comprovando mesmo que você tinha o crime organizado atuando diretamente para a eleição de candidatos, né? Então, isso é uma verdade cruel que está acontecendo em todas as grandes cidades do Brasil. O crime organizado, seja ele em qualquer esfera do crime organizado, ele tem interesse direto na eleição de políticos. Professor, para conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto, como é que a gente acessa, né? Tem site, redes sociais? A gente tem site, Instituto de Criminalistas Policiais da América Latina, a sigla é INSCRIM, INSCRIM. Então é inscrim.org, o site, né, www.inscrim.org, e o nosso Instagram é @inscrimoficial. Lá a gente tem uma gama de informações lá, que responde também diretamente às dúvidas. Pode entrar lá, mandar mensagem inbox, que a gente está sempre respondendo qualquer dúvida sobre área política, segurança pública, a gente está sempre ali atuando. Professor, importantíssimo, né, o papel dessas instituições, em especial aí que a gente está falando de uma instituição gabaritada em criminalística e ciências policiais, para dar mais lisura aí no debate a todos esses processos. Nós agradecemos imensamente o papo aqui conosco no programa, deixamos o programa sempre à disposição, né, para tratar desse e de outros temas, e esperamos realmente, não é, que a nossa legislação evolua, né, para pontuar aí essas ações e para impedir, né, os estelionatos eleitorais que ainda ocorrem no país e para que a gente possa, de fato, ter uma política cada vez mais transparente. Agradeço imensamente a presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço que foi aberto aqui para que a gente possa levar a informação a todas as pessoas, né? Estarei também sempre à disposição no que for preciso, pode contar comigo e muito obrigado por mais essa oportunidade e espero que a gente tenha prestado aí um serviço relevante à população e que a gente possa ter contribuído para que menos pessoas caiam
no estelionato eleitoral e nas fake news. Muito obrigado.